Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos da Taesa, uma das grandes queridinhas dos investidores com foco em dividendos. Vou trazer um histórico dos dividendos dessa empresa desde mais ou menos uns 14 anos atrás para os dias de hoje, uma projeção de dividendos para o ano de 2023 e também os preços teto para essa ação de acordo com o dividend yield que você quer receber, ok? Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, cada TAE11, que é a Unit, está valendo R$ 35,75. No meio da tela, nós conseguimos ver o histórico de pagamento de dividendos desde o ano de 2007 para essa empresa. Como nós podemos ver, entre altos e baixos, ela teve um crescimento com o passar dos anos nesses dividendos. E um dado que eu sempre gosto de trazer é que se você tivesse comprado lá no início de 2013 uma ação, você teria pagado mais ou menos R$ 22,85. Mas nesses 10 anos, de 2013 até o final de 2022, ela já pagou um total de R$ 29,04 apenas em dividendos. Ou seja, apenas com os dividendos, 127% do seu capital já teria retornado para você apenas com esses dividendos. Ou seja, esse é um caso raro em que a empresa é tão boa pagadora de dividendos que os dividendos que você recebeu foram muito superiores à quantidade que você pagou em apenas 10 anos. E agora, quando que essa empresa costuma anunciar dividendos? Ela costuma fazer anúncios de dividendos 5 vezes ao ano, nos meses de abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Por que isso aqui é importante? Para a gente poder se adiantar e comprar as ações um pouquinho antes do anúncio de dividendos. Porque quando esse anúncio acontece, normalmente as cotações sobem, o mercado precifica esse dividendo anunciado. E é interessante porque nós podemos comprar as ações ainda baratas e já receber no curto prazo um dividendo para poder reinvestir. E detalhe, esse ano aqui eu já vou adiantar um conteúdo aqui. Esse ano a empresa fez um anúncio de dividendos que ela não costuma fazer aqui por janeiro, fevereiro, no qual ela adiantou um pouco dos dividendos de abril. Por isso que ontem saiu os resultados dela e ela anunciou apenas 8 centavos de dividendos por ação. Por quê? Porque basicamente ela já tinha adiantado a maior parte disso no início do ano, entendeu? Mas o que acontece? Em maio ela costuma fazer outro anúncio de dividendos referente ao primeiro trimestre desse ano aqui. Então, quem se decepcionou aí, espere até maio, que pode ser que teremos um novo anúncio de dividendos. Agora, o histórico de dividend yield, que é basicamente os dividendos que ela distribuiu no ano em relação à cotação que as suas ações valiam. Bom, é um histórico impecável. Não é à toa que é uma das melhores empresas da bolsa para quem busca dividendos. Numa média de 2007 até 2022, ela teve uma média incrível de 10,27%. Para você ter uma noção, na minha opinião, uma média acima de 5% já é de uma boa pagadora de dividendos. E a Taesa simplesmente tem o dobro disso. Então, ela é uma empresa realmente muito interessante. E aqui um gráfico que eu gosto sempre de trazer, que é a linha verde representa o lucro da empresa, enquanto que a linha marrom significa a cotação da empresa. E por que eu gosto sempre de trazer isso? Porque no longo prazo, as cotações sempre vão seguir os lucros da empresa. Longo prazo em questão de vários anos. Então não tem como a empresa seguir crescendo os seus lucros ano após ano e a cotação ficar de lado, como nós temos visto com algumas ações, por exemplo, o Sanepar. Uma hora isso aí, esse gap, essa diferença entre os dois vai se fechar. E pode ser ou com uma queda nos lucros para se adequar à cotação, ou numa explosão da cotação para se adequar aos novos lucros. No caso aqui da Taesa, nós podemos ver que atualmente a cotação está acima
do patamar de lucro líquido que ela está gerando agora no momento. Mas nós temos boas perspectivas de melhoras para os próximos anos, principalmente com os investimentos que essa empresa está fazendo e já fez, e vão gerar resultados para os próximos anos. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos se a gente não considerasse os dividendos? Teria já sido uma rentabilidade muito interessante de cerca de 355%. Uma baita de uma rentabilidade que consegue superar várias outras empresas da bolsa. Mas isso aqui é sem considerar os dividendos. Porque considerando os dividendos, aí esse lucro salta para 737%. Como nós vimos lá no passado, foi uma empresa que pagou ótimos dividendos com o passar dos anos. Então nós podemos ver aqui mais um exemplo de como que os dividendos fazem diferença no resultado final do seu portfólio. Aqui nesse caso, os dividendos foram automaticamente reinvestidos e foram somados à rentabilidade da empresa. E aqui, qual que teria sido a sua rentabilidade real, ou seja, acima da inflação? Aqui eu gosto de ignorar um pouquinho mais esses prazos um pouco menores e olhar principalmente para o de 5 e de 10 anos. E nesse caso aqui a Taesa conseguiu superar com folga, com margem muito grande, a inflação nesse período. Então não precisa nem ser comentado, até porque os contratos que geram a receita para a empresa são corrigidos por inflação. Então a tendência é que de fato essa empresa no longo prazo sempre consiga superar a inflação. Sendo que, além dos seus contratos serem reajustados por inflação, ela ainda faz investimentos, o que gera um aumento ainda maior por fora dos seus resultados operacionais. Bom, e agora uma projeção, ou melhor, uma simulação. Se você tivesse investido R$1.000 todo mês nessa empresa, desde janeiro de 2013 até dezembro de 2022, 10 anos, portanto, esse aqui teria sido o seu resultado. Você teria desembolsado os R$120.000, sendo que, nesse período, o total de dividendos que você teria recebido seria de quase R$131.000, ou seja, só o total de dividendos já foi mais do que o dinheiro que você tirou do seu bolso. O seu custo de aquisição, digamos assim, o seu preço médio ficou em R$242.000 e o patrimônio acumulado ficou em R$317.000. Mas eu gosto sempre de frisar aqui, focar que você desembolsou R$120.000 e o seu patrimônio hoje em dia é de R$317.000. Ou seja, quase que triplicou o total de dinheiro que você tirou do seu bolso nessa empresa. Um resultado incrível. E aqui nós temos a trajetória nesse período aqui, sendo que a linha amarela é os dividendos que você foi acumulando com o passar do tempo, a linha roxa é o do seu desembolso, o dinheiro que você foi tirando do seu bolso, a linha vermelha é o seu custo de aquisição, seu preço médio, e a linha verde é de fato o seu patrimônio em ações da empresa. E como nós podemos ver, teve um salto muito grande, principalmente a partir ali de 2017, quando os juros compostos começaram a fazer efeito. 2017, 2018, por ali. Por quê? Porque normalmente ali nos primeiros anos a gente não vê tão fortemente esse efeito dos juros compostos. Depois dos 3, 4, talvez até 5 primeiros anos, aí é um crescimento explosivo na renda passiva e no seu patrimônio. E aqui, inclusive, nós conseguimos ter um pouco mais exemplificado isso. Aqui, se a gente comparar 2013 a 2022, em 2013 você teria recebido quase R$675 e em 2022 R$39.500. E o seu dividendo teria crescido em média ao ano mais de 50%. Ou seja, se você tivesse recebido R$1.000 nesse ano, no ano seguinte R$1.500. No outro ano, R$1.500 mais 50%. E por aí foi crescendo com o passar do tempo nessa taxa. Uma taxa altíssima de crescimento de dividendos que conseguiu superar com muita folga a inflação, como eu já falei no passado. E agora, se você tivesse feito um único investimento de R$10.000 nessa empresa, nesse mesmo período do exemplo anterior,
Bom, você teria recebido mais de 24 mil reais nessa simulação aqui, que foram automaticamente reinvestidos. O seu custo de aquisição ficaria ali na casa dos 33 mil reais. E o seu patrimônio acumulado seria de mais de 45 mil e meio de reais, sendo que 10 mil reais corrigidos pela inflação teriam virado pelo IPCA quase 18 mil reais e pelo IGPM, outro índice de inflação, quase 23 mil reais. Então, basicamente, em relação ao IGPM, você conseguiu o dobro do que esse índice inflacionário aí rendeu nesse período, e o IPCA quase que o triplo do que ele rendeu nesse período aí. Duas vezes e meio, mais ou menos, o IPCA. E aqui nós temos o mesmo gráfico que representa aquela trajetória lá. Se você quiser olhar com mais calma, é só pausar, ok? E os seus dividendos teriam crescido em média ao ano mais de 19%. E detalhe, que aqui você não teria colocado um novo dinheiro do seu bolso. Você teria apenas investido aqueles 10 mil reais e depois reinvestido os dividendos. E olha que interessante, só no ano de 2022 você já teria recebido em dividendos mais da metade do dinheiro que você colocou lá inicialmente, lá no início de 2013 na empresa. Você teria recebido quase 6 mil reais apenas no ano de 2022. Se você quiser testar a plataforma do AGF+, com 30% de desconto durante 30 dias e acessar e ter acesso a essas simulações que eu fiz aqui e várias projeções, acesse o link no primeiro comentário fixado, ok? Que você vai ter essa oportunidade e vai ajudar o canal. Bom, nos últimos 12 meses a empresa pagou um total de R$ 6,19. Isso aí em relação à cotação atual dá 17,31%. Mas isso é apenas os últimos 12 meses. Então nós não temos a certeza se essa empresa tem a capacidade de continuar pagando esse mesmo patamar de dividendos. Então o que eu gosto sempre de fazer? Pegar um histórico dos últimos 5 anos da empresa. E numa média, nesses últimos 5 anos, ela pagou R$ 3,45 por ação, por cada ação unit. Isso aí, em relação à cotação atual, dá 9,65% atualmente, que seria, digamos assim, a quantidade de dividendos que a empresa teria capacidade de pagar tranquilamente, segundo esse histórico dela, a não ser que os resultados dela caíssem muito fortemente. E com base nisso, se você quisesse receber pelo menos 6% de dividendos ao ano, você aceitaria pagar no máximo R$ 57,50 por cada unit. Se você quisesse receber pelo menos 8%, R$ 43,12. E se você quisesse receber pelo menos 10% de dividendos ao ano, você aceitaria pagar no máximo R$ 34,50. Mas eu gosto sempre de trazer uma projeção de analistas aqui. E no caso dessa empresa aqui, a projeção para o ano de 2023 é de cerca de R$ 3,86 de distribuição de dividendos para cada TAE 11. Isso dá um dividend yield de 10,8% atualmente. E com base nisso, nossos preços teto de 6% é R$ 64,33, de 8% R$ 48,25 e de 10% de R$ 38,60. Mas, pegando o histórico, é interessante, pegando a projeção também é interessante, mas eu ainda gosto de fazer um terceiro preço teto, juntando os dois, tanto o histórico quanto a projeção, porque assim eu acabo tendo muito mais segurança quando eu utilizo esse preço teto, fazendo uma média entre os dois tipos ali. E fazendo essa média aí, nós teremos um dividend yield atual de 10,22% para essa empresa. Sendo que nossos novos preços teto de 6% ainda ficaria alto de R$ 60,91, o de 8% de R$ 45,69 e de 10% de R$ 36,55. No meu caso, qual que é a minha opinião? É uma empresa que, por causa do segmento, da área que ela atua dentro do setor de energia elétrica, acaba sendo uma empresa muito previsível, muito mais segura do que as outras. Então,
teoricamente a gente poderia ter até mais margem para investir nela por esse motivo. Mas por ser uma empresa que historicamente paga altos dividendos, nós podemos exigir uma margem um pouquinho maior no preço teto. Então, com base a esses preços tetos aqui, eu tô interessado e comprando ela abaixo do preço teto de 10%, que é R$ 36,55. Eu, no momento, estou comprando ela nesse patamar até o limite da alocação da minha carteira numa única empresa, ok? Bom, e esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ok? Não tenho CNPI, eu não posso fazer recomendação, mas eu posso trazer as informações aqui para auxiliar vocês na tomada de decisão, mas a decisão final é sua, ok? E você investe nessa empresa? Tem ela há quanto tempo? Ou quem sabe está estudando o case dela para quem sabe investir futuramente? Eu já disse a minha opinião. Eu invisto nela e no momento atual, dentro das possibilidades, eu estou comprando mais sim. Porque eu vejo que nesse ano ela tem boas perspectivas de pagamento de dividendos e nos próximos anos ela tem a capacidade tranquila de continuar pagando acima de 10% de dividend yield, mesmo que não dê um salto na lucratividade como deu em 2021, 2022, por exemplo, quando a inflação aqui no Brasil disparou e acabou corrigindo as receitas dessa empresa para cima, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para eu trazer vídeos novos toda semana dessa empresa. Inclusive, eu pretendo trazer vídeos novos e de outras empresas pagadoras de dividendos. E em breve eu pretendo trazer outros modelos de vídeos também. Então se inscreva, fique ligado aqui no canal que em breve teremos novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!